Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Ricardo de Figueiredo, eu sou doutor Orquídea, sou sócio da Orquídea Rio, tá? Toda vez que eu começo minhas palestras, eu costumo falar o seguinte: gente, entrem de sócio para uma associação orquidófila. É muito importante. Lá você vai ter informações e dicas que muitas vezes você não encontra nos livros, você não encontra às vezes na internet. O sócio, o amigo, quando você conversa cara a cara, eles são muito solícitos, são pessoas boas. O nosso grupo é muito bom. Entre de sócio para o Orquídea Rio. Gente, nós vamos falar sobre equilíbrio no cultivo de orquídeas. Uma das coisas mais importantes que nós temos que observar quando vamos cultivar orquídea é o nosso ambiente, aonde nós vamos cultivar as nossas orquídeas. Não importa se é dentro de uma casa, se é dentro de um terreno, se é numa cobertura, se é num apartamento próximo à janela. Existem itens que são importantíssimos no cultivo de orquídea. E esses itens equilibrados, você vai conseguir ter sucesso no teu cultivo. Então, as coisas são o seguinte. Primeiro item, luminosidade. Luz, muito importante. Uma das imprescindíveis. Segundo item, água, irrigação. Terceiro item, umidade relativa do ar. Quarto item, nutrição. E ainda temos temperatura e ventilação. Você conseguindo equilibrar esses 6 itens, com certeza você vai ter sucesso no seu cultivo. Luz, gente, agora nesse momento aqui na minha coleção que vocês estão vendo, são 1h da tarde. Essa é a luminosidade de inverno na minha coleção. Tá? Se eu não tivesse essa luminosidade, eu não conseguiria ter uma série de flores que estão aqui nesse momento. Eu ainda tenho no meu nicho ambientes mais sombreados, aonde eu vou ter plantas que gostam de menos luz do que agora no momento. Tá? No verão, a minha intensidade luminosa é muito maior. E uma coisa importante, nós precisamos entender que o sol direto não faz bem às orquídeas. Uma pequena quantidade de orquídeas gosta de sol direto, insolação intensa. Na maioria das vezes, nós temos que quebrar essa insolação usando sombrites, ripados, para amenizar essa energia solar. Tá? Então, eu aqui na minha casa, eu utilizo um sombrite de 60%. Tá? Entre 50% e 70% de quebra de luminosidade é o ideal. Então, eu tenho um sombrite de 50% que quebra a luminosidade do sol direto pela metade, e tenho 70% até 70% é onde vão se encontrar, onde eu vou conseguir cultivar grande parte das orquídeas que nós compramos nas exposições. E o sol, a luz, é muito importante porque ela promove a fotossíntese. E nós vamos falar várias vezes sobre isso aqui nessa pequena palestra. A fotossíntese é a quebra dos nutrientes, dos elementos químicos que nós fornecemos na adubação, tá? E ele transforma esses nutrientes em aminoácidos e enzimas, que por sua vez vão se transformar em carboidratos, e que é a base alimentar, é o alimento da orquídea e das plantas em geral. Os carboidratos são os açúcares de quais as plantas se alimentam. Gente, voltando para a iluminação um pouquinho mais, então, sabemos que é muito importante eu ter uma iluminação boa para que possa ocorrer a fotossíntese e minha planta conseguir fabricar o seu próprio alimento. Vamos falar sobre água agora. Água é o elemento que faz com que os nutrientes se encaminhem dentro da planta, que saiam do substrato. Os nutrientes normalmente estão nos substratos.
Na natureza, esses nutrientes são oferecidos para as orquídeas em forma de cocô de passarinho, a poeira que vem ao ar e que se estabelece nos troncos, as folhas secas que vão caindo nas forquilhas, e com o advento da chuva, aquilo começa a entrar em deterioramento, e essa deterioração fornece os nutrientes que irão ser a base da alimentação da orquídea. Quando chove, a água capta todas essas coisas e leva para as raízes. As raízes são a boca da orquídea. E é muito importante a gente entender uma coisa. Quando a gente cultiva em casa, dentro de vasos, esses nutrientes não estão disponíveis na quantidade correta que a natureza fornece para as plantas. Nós precisamos alimentar nossas plantas, nós precisamos adubar nossas plantas. E a água me ajuda a transportar esse adubo, essa nutrição, esses nutrientes para dentro da planta. Uma coisa muito importante na questão da irrigação é que eu entenda que eu não posso deixar minhas orquídeas encharcadas. O substrato não pode ficar encharcado durante muito tempo. Ontem aqui em casa choveu. Meus vasos estão encharcados. Eu não preciso regar minhas plantas. Eu agora só vou regar minhas plantas, como nós estamos no inverno e hoje é sexta-feira. Se não chover mais, eu só rego minhas plantas agora lá para terça, quarta ou quinta-feira. Vai depender do tempo, vai depender da temperatura, vai depender da incidência solar. Uma das coisas importantes que a gente deve ter sempre em mente é consultar os nossos programas meteorológicos, em aplicativos, na televisão, no rádio, saber quando é que vai chover. Porque imaginem o seguinte, se ontem choveu e eu tivesse regado minhas plantas na quarta-feira e na quinta caiu um temporal, eu estaria regando regando demasiadamente. Eu reguei e ainda choveu. Então ia ficar muito molhado. E isso tem a tendência de apodrecer as raízes. Quando eu deixo meu substrato encharcado muito tempo, minhas raízes apodrecem e são as raízes são a boca da planta. É pela raiz que a planta bebe água e se alimenta. Tá? Então a gente tem que ter em mente que um sistema radicular saudável é onde eu tenho uma planta também saudável. Se eu não tenho raiz, eu não tenho uma planta saudável, ela começa a definhar. E aí que entra a nutrição, porque a água fornece oxigênio e hidrogênio. Tá? O nitrogênio, o potássio, o fósforo entram em forma de adubo. Tá? Eu ainda tenho carbono, e isso tudo esses nutrientes juntos com a incidência solar na folha da orquídea promove a fotossíntese. Tá? O que acontece? Eu tenho aí uma quebra, uma reação química, onde essas moléculas de água, a molécula de CO2, a molécula do cálcio, do fosfato de potássio, a molécula do fosfato de nitrogênio vai ser quebrada, tá? E vai se formar uma molécula de açúcar, chamada CHON, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Essa molécula, que é chamada CHON, é a base da cadeia alimentar das orquídeas. Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não preciso muito me preocupar quanto a essa questão da fotossíntese, porque a planta vai realizar ela
quando eu tiver sol e luz nela. Eu preciso que vocês entendam que eu tenho que colocar adubos, eu tenho que alimentar minha planta, eu tenho que fornecer os macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo e potássio. Macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e enxofre. E eu ainda tenho os micronutrientes, que é cloro, boro, molibdênio, ferro, zinco, cobalto, manganês e mais alguns outros. Bom, gente, como é que eu faço essa nutrição? Eu não preciso. As orquídeas têm um metabolismo muito lento. Elas crescem devagar. Elas crescem um pseudobulbo, no máximo 2 por ano. Elas emitem uma floração anual. E as raízes delas foram feitas para captarem pequenas quantidades de nutrientes, mas o tempo inteiro. Então é muito melhor eu adubar parcimoniosamente, adubar homeopaticamente uma vez por semana, do que adubar em grandes quantidades uma vez por mês. Quando eu adubo em grandes quantidades, eu estou desperdiçando adubo e as orquídeas não vão captar toda aquela quantidade de adubo, absorver toda aquela quantidade de adubo que eu forneci, e eu posso levar a minha planta a uma intoxicação por excesso de adubação. Então, tenho em mente adubar em pequenas quantidades, sistematicamente, uma vez por semana, tá? Ou de 15 em 15 dias, e fazer um programa de adubação. Hoje eu alimento com NPK, os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio. Na próxima adubação eu alimento com cálcio e magnésio. Na outra adubação, na terceira adubação, eu alimento com micronutrientes. Uma coisa importante, eu não posso juntar todos e adubar de uma vez só. Existem elementos químicos que são incompatíveis, eles não se misturam. E se eu juntar eles, por exemplo, cálcio e fósforo na mesma solução, provavelmente vai haver uma precipitação e eles não serão compatíveis, e eu não vou estar adubando a minha orquídea devidamente. Então, toda vez que eu for adubar cálcio, eu adubo com ele separado. Outro, enxofre acelera a absorção de nitrogênio. E muitas vezes um excesso de nitrogênio pode me levar a uma intoxicação. Então eu procurarei sempre adubar o enxofre separado do nitrogênio. E assim por diante. O importante é que a gente adube. Levando em conta isso tudo, eu ainda tenho a ventilação e ainda tenho a aeração e umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar, tá, é quem vai me ajudar muito a me controlar a minha quantidade de água. Porque se eu tenho um ambiente úmido, eu não preciso ficar regando muitas vezes, ao contrário de um ambiente seco. Lembrando que existem orquídeas que gostam de mais água e outras que gostam de menos água. Vou citar exemplos. As catleias valquirianas, que são do centro-oeste brasileiro, a Cattleya nobilior, que fica em Brasília, na região de Brasília, são ambientes muito secos, é o Cerrado brasileiro. E existem outras catleias que são da Mata Atlântica. A Cattleya intermédia, ela fica no estado do Rio de Janeiro, na região da Mata Atlântica. Então, o nível de umidade é muito maior. Então, toda vez que eu tiver plantas variadas, é isso que dificulta um pouco o nosso cultivo. A gente tem que encontrar um equilíbrio para poder cultivar uma variedade de plantas distintas. Se eu cultivar só um tipo, só uma espécie de planta, ficaria mais fácil, tá?
Então tem que estar sempre atento a essas coisas de umidade relativa do ar, se está mais úmido, se está mais seco, se eu preciso regar mais, se eu preciso jogar água no chão para elevar, em vez de regar a planta, está muito seco, e eu reguei a minha planta ontem e hoje está seco, eu não rego a planta, eu jogo água no chão, para que essa umidade, essa água que eu joguei no chão evapore, e eleve a umidade relativa do ar. E aí eu deixo de evaporar a água do meu vaso porque a umidade relativa do ar está alta. A ventilação é muito importante. É preciso cultivar orquídeas em local arejado. Não é vento contínuo, mas um local arejado, onde tenha movimento de ar. Eu cultivar orquídeas em ambientes fechados, vai me acarretar uma concentração de umidade maior, vai me acarretar ataque de insetos, conchonilhas, pulgões, porque eles não gostam de ambientes arejados, eles preferem um ambiente sem vento, porque o vento atrapalha esses insetos a voarem. Muitas vezes os insetos que atacam as orquídeas são insetos voadores, e que, se você tem ventilação, muitas vezes o inseto não chega na orquídea por causa do vento, porque o vento empurra o inseto. Outra coisa muito importante é a temperatura. Tenham termômetros, lancem mão de termômetros, de higrômetros, medidores de umidade relativa do ar. A temperatura é muito importante, porque existem orquídeas de climas quentes e orquídeas de temperaturas mais baixas. E eu preciso respeitar isso. Eu não posso ter orquídeas de frio a nível do mar, que é muito quente. A temperatura também é outra coisa que incide na evaporação. Se eu tenho temperaturas mais altas, a minha evaporação vai ser maior. Com isso, vou precisar regar mais. No inverno, que as temperaturas são mais baixas, eu vou precisar regar menos. Muitas vezes aqui no inverno, na minha coleção, eu fico 10 dias sem regar minhas plantas. A umidade é onde eu moro perto do mar, eu moro a 3 quilômetros do mar, nem isso, acho que 1,5 km, 2 quilômetros do mar. Eu estou perto, eu tenho Pedra de Guaratiba, que é fundo de Bahia, da Baía de Sepetiba, e eu tenho muita umidade do ar, e meu inverno aqui, por muitas vezes, é frio. Eu fico 10 dias sem regar, mas toda semana eu estou adubando as minhas plantas. Uma coisa é adubar, fornecer alimento, outra coisa é irrigação. Eu forneço alimento em pequenas quantidades. E a irrigação, quando eu irrigo, quando eu rego com vontade, para regar uma vez e levar tempo para o substrato dar uma secada. Não deixar nunca o substrato secar totalmente e nem esturricar por falta de água, mas mantendo um equilíbrio. De novo a palavra do equilíbrio, para poder a fotossíntese, porque com umidade no substrato, eu consigo fazer com que a bomba, existe uma bomba dentro da planta. Vocês já observaram que na ponta da folha e às vezes na ponta do botão aparece uma gotícula de água? Se vocês tocarem e botarem na língua, aquilo é doce, aquilo é um néctar. O que acontece? A água que sobe do substrato pelas raízes, levando os nutrientes, passa na folha, é feita a fotossíntese, e essa água sai na ponta da folha em forma de néctar, muitas vezes no botão, muitas vezes dentro da flor, aonde o inseto vai buscar o seu alimento, o beija-flor. É atrás desse açúcar que vêm os insetos se alimentarem das nossas orquídeas. Tá? Então, essa questão de o equilíbrio que vai se encontrar
vai depender muito do seu ambiente. Aonde que você vai cultivar as suas orquídeas? Se é dentro de um apartamento, que é um local seco, se é num quintal como eu tenho, aberto, onde o meu chão é de terra e sobe umidade da minha terra, eu posso ter um quintal acimentado, todo cimentado, aonde eu vou precisar, volta e meia, estar jogando água no chão para elevar a umidade, e assim eu evito de estar irrigando demais. Eu tenho que estar prestando atenção a isso tudo por causa da minha nutrição, que vai precisar de umidade para que essa bomba funcione, levando água para as folhas com os nutrientes. Se é um local mais ventilado ou menos ventilado, essa é a visão do equilíbrio. É aí que a gente tem que prestar atenção, observar se está nascendo raiz, se a raiz está apodrecendo, se a raiz está crescendo, se as folhas estão, a planta está desenvolvendo, se toda vez no ano, naquela mesma data, minha flor está florindo, a minha planta está florindo. Isso é importante. Não adianta eu florir este ano, ano que vem não florir, depois no outro próximo ano florir de novo, floresce com 5 flores, floresce com 2 flores. O ideal é que tenha uma constância nas orquídeas, tá? Gente, eu acho que consegui falar o que eu pretendia em questão do equilíbrio do cultivo. São 6 elementos que eu tenho que prestar atenção para que eu tenha sucesso no meu cultivo. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês.